Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada nós vimos o lançamento oblíquo ou movimento balístico, né? Que era um movimento definido em duas dimensões, movimento que a gente conseguiu descrever muito bem com as equações do movimento uniforme e com as equações do movimento uniformemente variado. Um outro movimento também definido em duas dimensões é o movimento circular, tá pessoal? E agora a gente vai estudar o movimento circular mais simples que tem, que é o movimento circular uniforme, que é um movimento numa trajetória circular com velocidade escalar constante. Pessoal, quando eu falo velocidade escalar, eu estou falando do módulo do vetor velocidade. Então, o vetor velocidade ele muda no decorrer do tempo, mas o seu módulo não muda, o seu tamanho não varia, beleza? Então está aqui movimento circular a definição, e aqui são as ideias. Eu vou ter uma trajetória circular, que tem um centro, né? E esse objeto vai ficar girando ao redor dessa trajetória. Pessoal, a velocidade nós lembramos que ela é sempre tangente à trajetória, né? Então você percebe aqui, ó, que o vetor velocidade ele muda direção e sentido, mas o tamanho do vetor, o módulo do vetor, não varia, beleza? Então você tem mudança na velocidade apenas na direção e sentido, beleza, pessoal? Bom, o que acontece? Para a gente estudar o movimento circular, nós temos que conhecer algumas grandezas relacionadas a esse movimento. A primeira grandeza relacionada a esse movimento que é importante é a velocidade angular. Pessoal, a velocidade angular é a velocidade com que essa reta que liga o objeto ao centro da trajetória, né, ela é definida como sendo o ângulo que essa reta varre num determinado intervalo de tempo. Ou seja, é a rapidez com que esse ângulo aqui varia, ou seja, a rapidez com que esse cara gira. Essa é a ideia. Então eu vou ter uma certa variação angular, eu vou ter um certo deslocamento angular num determinado intervalo de tempo. A rapidez com que esse ângulo aqui varia, ela fornece para a gente a velocidade angular. Beleza, pessoal? Então a gente define ela como sendo a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo. Representado não é um W, tá, pessoal? Isso aqui é uma letra grega chamada ômega. Então, na maioria dos livros, a velocidade angular ela é dada por essa letrinha ômega, tá bom? Bom, pessoal, a unidade dela vai ser a unidade de ângulo dividido por tempo, né? A gente sabe que a unidade oficial de ângulo é radianos, né, pessoal? Então, a unidade da velocidade angular vai ser radianos por segundo, tá bom? Essa que é a ideia. Bom, dito isso, nós temos ainda um certo deslocamento associado a esse deslocamento angular. Então perceba agora, pessoal, eu vou diferenciar agora, tá? Eu tenho um deslocamento angular e associado a ele tem um deslocamento que é efetivamente o quanto a partícula andou. Esse deslocamento nós chamamos de deslocamento escalar. Então, associado ao deslocamento angular, existe um deslocamento escalar, que é um ΔS aqui, né? É o deslocamento efetivo, é o quanto ele, é a distância que ele percorreu, né? A distância percorrida aqui. Então a gente consegue, através da relação entre esse ângulo e esse arco da circunferência associado ao ângulo, a gente consegue relacionar a velocidade angular com a velocidade escalar. Pessoal, como que a gente faz isso? Bom, nós lembramos que velocidade escalar é dada pelo deslocamento. Pessoal, aqui eu não estou chamando de ΔX ou ΔY, porque ele está, na verdade, se deslocando nas duas direções, né? Então eu estou pegando aqui uma distância percorrida, tá bom? Por isso que eu estou usando esse ΔS aqui como sendo uma distância percorrida, beleza? Então a gente sabe que a velocidade nesse trajeto, sabendo que a velocidade é constante, ela é dada por essa equação, né? Quando a velocidade é constante, ela é sempre igual à velocidade média. Então a gente pode calcular por essa equação. E o que acontece é que a gente sabe que a relação entre o arco de uma circunferência e o ângulo é que
o ângulo é igual ao raio da trajetória, né? Ao raio do círculo. O arco ele é igual ao raio do círculo vezes o ângulo, em radianos. Então, a gente tem que o raio do círculo vezes o ângulo em radianos fornece para a gente o comprimento do arco. Espero que vocês se lembrem disso. Por exemplo, se eu tivesse dado uma volta completa, o ângulo que eu teria percorrido, né, seria de 360 graus, ou seja, 2π. Ou seja, pessoal, 2π vezes o raio é o comprimento da volta completa, né? Lembra o 2πr? Só que aqui a gente não necessariamente tem que dar a volta completa. Por isso que o arco é dado pelo ângulo medido em radianos vezes o raio, beleza? Então aqui é uma relação de arco com ângulo associado ao arco de circunferência, beleza? Bom, mas o que a gente vê é que a variação, o ângulo dividido pelo tempo, é a nossa velocidade angular, né? Então, substituo essa divisão pela velocidade angular e nós vemos que a velocidade escalar ela é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Beleza, pessoal? Então, essa é uma relação muito útil quando a gente estuda movimento circular. Em geral, esse padrão se repete bastante, tá? A grandeza escalar ser igual à grandeza angular vezes o raio. Nem sempre, mas muitas vezes se repete esse padrão. Beleza, pessoal? Bom, dito que a velocidade angular e a relação da velocidade angular com a velocidade escalar, agora a gente pode pensar em outras duas grandezas importantes, pessoal. A primeira delas é o seguinte: quando esse cara está girando, ele gasta um certo tempo para dar uma volta. O tempo que ele gasta para realizar uma volta completa nós chamamos de período. Nós representamos matematicamente o período pela letra T maiúsculo, beleza? Então, o período ele é o intervalo de tempo gasto para realizar uma volta completa. Então, esse tempo aí, ó, que ele gasta para dar uma volta completa. Isso é o que nós chamamos de período. Agora existe uma outra grandeza importante que é a frequência. A frequência, pessoal, ela já é o número de voltas que esse cara dá numa determinada unidade de tempo. Ou seja, por exemplo, se você tem um motor que tem 3.000 RPM de rotação, significa que ele está produzindo lá dentro 3.000 rotações a cada minuto. Só que, em geral, a gente não usa o minuto como unidade de tempo, né? A gente usa o segundo. E aí, quando a gente quer falar rotações ou oscilações por segundo, a gente fala em hertz, tá? Então, a frequência aqui para a gente ela vai ser dada em hertz, que vai indicar para a gente voltas completas por segundo. Então, pessoal, a frequência ela vai ser o número de voltas num determinado intervalo de tempo. Beleza? Número de voltas num determinado intervalo de tempo. Agora, pessoal, se a gente pensar em apenas uma volta, significa que o n vai ser igual a 1 e o tempo que eu gasto para dar uma volta é o período. Então, a gente chega que para uma volta completa, nós temos essa equação bem interessante. A frequência ela é igual ao inverso do período. Quando esse cara dá uma volta, o n é igual a 1 e o tempo que ele gasta para dar uma volta é o que nós chamamos de período. Então, a frequência é o inverso do período. Beleza? Bom, agora o que nós podemos fazer é relacionar a frequência com a velocidade angular. Então, eu vou pegar a mesma ideia de uma volta e eu vou considerar agora a equação de velocidade angular. O ângulo percorrido num determinado intervalo de tempo. Só que, pessoal, quando eu dou uma volta, o ângulo que eu percorro em radianos é 2π, né? Corresponde a 360 graus. E o tempo que eu gasto é o período. Então, quando eu percorro 2π radianos, que eu dou uma volta completa, o tempo que eu gasto é o período. Como nós vimos no slide anterior, o inverso do período é a frequência. Então, a gente pode trocar esse inverso de período pela frequência. Então, a gente tem essa outra relaçãozinha entre velocidade angular e frequência, tá, pessoal? Então, velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência, tá bom?
Então são todas relações entre as grandezas que envolvem o movimento circular. Nós temos grandezas físicas novas, nós temos velocidade angular, frequência e período. São grandezas físicas associadas à periodicidade desse movimento. Tá bom, pessoal? Então é muito importante entender o que são cada uma dessas novas grandezas e a relação entre elas, né? Então, mostrei para vocês o que é velocidade angular, o que é frequência, o que é período e a relação que elas têm com a velocidade linear. Agora você é capaz de obter qualquer relação entre essas grandezas, beleza? Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho velocidade, velocidade escalar angular, período e frequência, nós podemos analisar agora a aceleração desse movimento, pessoal, porque olha só, o módulo da velocidade ele não muda, mas a direção e o sentido eles mudam. Isso quer dizer que existe variação de velocidade. Você tem uma mudança na direção e no sentido. Então, se tem variação de velocidade, significa que você tem uma aceleração. Então, agora a gente tem interesse em estudar a aceleração desse movimento. Bom, essa aceleração, pessoal, nós vamos entendê-la melhor analisando agora esse ponto, né, um ponto do movimento no plano XY. Tá? Então eu vou analisar aqui, esse cara está se movendo, eu vou congelar ele em um ponto e vou analisar aqui as componentes de velocidade e de posição para esse cara. Então a gente tem o vetor R, que é o vetor posição, em um determinado ângulo com a horizontal θ. Perceba que agora eu não estou botando Δθ porque eu estou localizando no momento, né? Então agora eu estou dizendo o ângulo naquele momento. É como se eu estivesse usando aqui coordenadas polares, né, pessoal? Bom, então é o seguinte. Esse vetor posição tem duas componentes. Ele tem a componente x, né? E ele tem sua componente y. São as componentes da posição desse objeto no nosso plano XY aqui. E nesse ponto, nós sabemos que a velocidade é tangencial à trajetória. E essa velocidade também pode ser decomposta em Vy e Vx. Eu não desenho aqui embaixo para ficar mais claro, tá, pessoal? Eu trouxe o vetor Vx para cá. A gente sabe, né, que o vetor V ele é a soma das suas componentes, do Vy com o Vx. E a gente percebe que o ângulo θ ele entra bem aqui, né, pessoal? Se a gente... Tem várias formas de demonstrar isso. Uma delas é mostrando que esses dois caras aqui somados formam 90 graus. Esses dois aqui somados formam 90 graus. Logo, esse aqui só pode ser o ângulo θ, porque esse cara aqui é igual a esse, tá? Então, fazendo um pouquinho aqui de análise de ângulos, a gente chega que este ângulo entre a velocidade e sua componente y é o ângulo θ. E agora a gente consegue escrever esse vetor velocidade. Olha só como ele fica. Ele é sua componente x na direção y, mais a sua componente y na direção j. Ou seja, Vx na direção x, Vy na direção y, né, pessoal? Bom, só que o Vx, ele vai ser o quê? O Vx, ele é o cateto oposto ao ângulo θ. Se ele é o cateto oposto, ele está relacionado com o seno. E aqui, pessoal, a gente tem que observar que o Vx, o vetor Vx, ele está no sentido negativo do x, né? Ele aponta no sentido negativo do x. Então, nós vamos ter que a componente x da velocidade, ela vai ser o vetor velocidade, o módulo, vezes o seno do ângulo θ. Pessoal, é o seno, porque ele é o cateto oposto, beleza? E o negativo é porque esse Vx está apontando aqui para a esquerda, né? No sentido contrário ao sentido positivo do eixo x. Por isso que tem o negativo. Já a componente y, ela é positiva, né? Ela está para cima, e ela é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, ela vai envolver o cosseno. Então, o Vy vai ser o V vezes o cosseno. Pessoal, perceba, como o ângulo que eu tenho é o ângulo entre o vetor V e a sua componente y, a relação entre Vx e Vy mudou entre seno e cosseno do que nós tínhamos feito em decomposição tradicional, tá? Então, sempre que a gente está decompondo, a gente tem que olhar direitinho o ângulo, onde ele está, para a gente saber quem é o cateto oposto e quem é o adjacente, para saber quem está relacionado com o seno e quem está relacionado com o cosseno, tá bom? Bom, então o vetor velocidade é igual a
V seno θ, que é a componente x da velocidade negativa na direção y, mais V cosseno θ na direção j. Perfeito. Só que isso aqui a gente obteve olhando para o triângulozinho de velocidades, né? Agora a gente pode olhar para o triângulozinho de posição aqui, ó. Aqui eu tenho outro triângulo, onde o vetor R ele é a minha diagonal, minha hipotenusa. A componente x é o cateto agora adjacente e a componente y é o cateto oposto ao ângulo. Então nós vemos que o cosseno de θ, olhando para o triângulo de posições, de coordenadas, né? Ele vai ser o cateto adjacente, que é a coordenada x, dividido pela hipotenusa, que é o raio da trajetória R. Está aqui. E o seno vai ser o cateto oposto, que é o y, né? Dividido pela hipotenusa, que é o raio da trajetória R. E aí a gente pode pegar esses resultados e substituir aqui no vetor velocidade. Então, no lugar do seno, eu coloco y sobre r, tá aqui. E no lugar do cosseno, eu coloco x sobre r. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Pessoal, eu estou fazendo isso porque eu quero a aceleração. E eu sei que a aceleração ela é a derivada da velocidade. Só que eu não queria derivar o seno do ângulo porque eu não sei como ele varia no tempo. Agora as coordenadas a gente sabe, porque nós sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, e eu sei que o módulo da velocidade e o raio da trajetória são constantes. Então, só quem varia no tempo é a coordenada y. Então, eu só derivo a coordenada y aqui nessa componente, dy dt na direção y. Então, repeti menos v sobre r e derivei a componente y. E na direção j, a mesma coisa. O módulo da velocidade e o raio da trajetória são constantes, eu só derivo a componente x. Derivei aqui a componente x. Só que a gente sabe que as derivadas da componente y e x da posição de um corpo fornecem suas velocidades. Ou melhor, fornece as componentes da velocidade. O dy dt é a componente y da velocidade. E o dx dt é a componente x da velocidade. Então, novamente, aparece aqui, pessoal. dy dt é a componente y da velocidade, dx dt é a componente x da velocidade. Só que o Vy, a gente viu que ele é o V cosseno θ, e o Vx, a gente viu que ele é o V seno θ. Então, eu vou substituir aqui de novo. A substituição que a gente fez aqui no primeiro passo, eu vou fazer aqui de novo. E aí nós vamos ter o seguinte, repetir, né, para a gente enxergar direitinho. No lugar do Vy, eu coloco V cosseno θ. Então, fica V vezes V da V ao quadrado, cosseno θ. No lugar do Vx, eu botei V seno θ. Pessoal, desconsidere esse parêntese, por favor, tá? E aí vai ficar V vezes V ao quadrado, seno θ. Isso aqui na direção I e esse termo na direção J. Então, agora a gente sabe quem é o vetor aceleração. Eu tenho agora o vetor aceleração em termos de grandeza que a gente consegue medir, que é a velocidade que não muda, o raio da trajetória e o ângulo, né? Para cada ângulo eu vou ter uma aceleraçãozinha diferente. Eu vou ter um vetor aceleração diferente para cada posição, né? Bom, e aí, sabendo essa forma do vetor aceleração, a gente consegue calcular o módulo da aceleração desse movimento. O módulo da aceleração, pessoal, ele vai ser dado pelo módulo desse vetor. A gente lembra que módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, né? Então, peguei aqui a componente x e elevei ao quadrado, peguei a componente na direção j e elevei também ao quadrado. Só que, pessoal, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, né? Dá 1. Então, o que vai sobrar é o que a gente põe em evidência, v quadrado sobre r. Então, se você quiser fazer essa continha com mais detalhes para você enxergar direitinho, a gente consegue daqui chegar que a aceleração do movimento circular uniforme ela é constante, perceba que não depende do tempo, porque como eu elevei os cosseno e seno ao quadrado e eles sumiram, viraram 1, você tem a aceleração sendo constante ao longo do movimento.
e ela é dada pelo módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Essa aceleração, pessoal, nós chamamos de aceleração centrípeta. Por que essa aceleração é centrípeta? Porque ela sempre aponta para o centro da trajetória. A qualquer momento que você calcular as componentes do vetor e desenhar esse vetor aceleração, ele sempre vai estar apontando para o centro da trajetória. Por isso, aceleração centrípeta, aceleração que aponta para o centro. Pessoal, o fato dessa aceleração apontar para o centro significa que o vetor aceleração e o vetor velocidade são sempre perpendiculares. Eles vão caminhando juntos, sempre perpendiculares. O que isso significa? Isso significa que essa aceleração nunca produz aumento do módulo da velocidade. Ela somente produz mudança na direção e sentido da velocidade. Beleza, pessoal? Então, isso é uma característica importante. Quando a aceleração é perpendicular à velocidade, você tem ela atuando apenas na mudança da direção e sentido dessa velocidade. Ela não muda o módulo dessa velocidade. Beleza, pessoal? Então, essa é a teoria básica de movimento circular. E agora eu vou resolver um exercíciozinho aqui para vocês, para ver como que a gente usa esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá, olha só. Em t1 igual a 2 segundos, a aceleração de uma partícula em movimento circular no sentido anti-horário é 6 metros por segundo ao quadrado na direção i mais 4 metros por segundo ao quadrado na direção j. Então, essa é a aceleração nesse primeiro momento. A partícula se move com velocidade escalar constante, quer dizer que o movimento ele é uniforme, né? E em t2 igual a 5 segundos, a aceleração passa a ser de 4 metros por segundo ao quadrado na direção i, mais menos 6 metros por segundo ao quadrado na direção j. Então a aceleração mudou as coordenadas, ó, ficaram diferentes. Qual é o raio da trajetória da partícula se a diferença T2 menos T1 é menor que um período de rotação? Bom, pessoal, aqui a gente tem muita informação, tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui ponto a ponto. Primeiro, eu tenho a aceleração no instante T1, que ela é 6 metros por segundo ao quadrado na direção i, mais 4 na direção j. Pessoal, eu coloquei uma escala aqui, cada quadradinho vale 2, tá? Então aqui, ó, 6 unidades na direção i, 4 unidades na direção j. Essa é a aceleração no primeiro momento. No segundo momento, você tem 4 unidades na direção i e menos 6 na direção j. Pessoal, menos 6 quer dizer que é para baixo, né? Então, tá aqui, ó. 4 unidades na direção i, menos 6 unidades na direção j. Então, aqui é a cara da minha aceleração A1 e da minha aceleração A2. Nós sabemos que, como o movimento ele é circular, com velocidade constante, quer dizer que é uniforme, significa que essas acelerações elas sempre vão apontar para o centro da trajetória do meu movimento. Então, são acelerações centrípetas, né? Então, eu vou trazer elas aqui para a posição de tal forma que elas apontem para o centro do movimento. Aí eu vou conseguir determinar aonde está a partícula em cada um desses instantes na minha trajetória. Então aqui, ó, tá aqui o vetor aceleração A1. Para ele apontar para o centro, ele tem que estar nessa posição. E para o vetor A2, né, aceleração 2, apontar para o centro, ele tem que estar nessa posição. Qualquer outro lugar que você colocar esse vetor, ele não vai estar apontando para o centro da trajetória. Como a gente sabe que essa aceleração ela tem que ser centrípeta, porque o movimento é circular e uniforme, então a gente tem que posicioná-la de forma que ela aponte para o centro da trajetória. Então, agora que eu consegui posicionar minha aceleração A1 e minha aceleração A2, eu consigo tirar algumas informações daqui. Por exemplo, o ângulo. Se eu conseguir determinar esse ângulo, eu consigo descobrir qual foi o ângulo percorrido pela minha partícula. Porque, pessoal, olha só, primeira coisa, ele diz que esse cara se move do sentido anti-horário, então ele está se deslocando para cá. Segunda coisa, ele disse que a diferença, ou seja, o tempo que passou, é menor que o período, quer dizer que eu não dei uma volta completa. Então, claramente a gente enxerga que o objeto saiu daqui,
e chegou aqui. A pergunta é, quantos graus ele percorreu? Qual foi o ângulo percorrido? E dá para a gente descobrir isso se a gente descobrir o ângulo entre os vetores A1 e A2. A gente sabe calcular ângulo entre vetores, né, pessoal? É só a gente usar o produto escalar. Então, esse foi o movimento da partícula. Ela sai daqui e chega lá, se move no sentido anti-horário, né, pessoal? Então, o produto escalar entre a aceleração no instante 1 e a aceleração no instante 2 é dado pela soma dos produtos das coordenadas, né? Então, fica 6 vezes 4 mais 6 vezes menos 6, ou seja, mais 4 vezes menos 6, está aqui. 6 vezes 4 menos 4 vezes 6 dá 0. Então, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, pessoal. Quando o produto escalar entre dois vetores dá 0, significa que esses vetores são perpendiculares. Quer dizer que o menor ângulo entre as acelerações é de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Pessoal, se esse ângulo é de 90 graus, quer dizer que esse cara aqui percorreu 270 graus, né? Ou seja, a partícula percorreu 3/4 de volta. Ela percorreu 3/4 de volta. Ela percorreu 270 graus. E ela fez isso no intervalo de tempo de 3 segundos, né? Do 2 segundos para os 5 segundos, 3 segundos. Com essa informação que a gente conseguiu tirar graças ao nosso desenho, perceba que sem desenhar é muito difícil perceber o que está acontecendo. Então, com essa informação, a gente consegue, por exemplo, calcular a velocidade angular. Qual é a ideia? A partícula percorreu 270 graus em 3 segundos. Com isso, eu consigo determinar a velocidade angular. Velocidade angular é o ângulo percorrido no determinado intervalo de tempo. 270 graus corresponde a 3π sobre 2 radianos, dividido pelo tempo gasto, que foi de 3 segundos. 3 corta com 3, nós temos uma velocidade angular de π sobre 2 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular da nossa partícula. Bom, eu não quero a velocidade angular, eu quero o raio da trajetória. Mas com essa informação eu consigo descobrir o raio da trajetória da seguinte maneira. Olha só, pessoal. A gente viu que no movimento circular uniforme a aceleração ela é a centrípeta. E nesse caso eu tenho os vetores aceleração a qualquer momento. Ou melhor, em dois momentos, né? Mas eu sei que não muda. Então o módulo é dado pelo módulo do vetor. Bom, módulo desse vetor, a gente lembra que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, né? Então, 6 ao quadrado, 36, 4 ao quadrado, 16. 36 mais 16 dá 52, a gente fatora, dá 2 raiz de 13 metros por segundo ao quadrado. Esse é o módulo da aceleração. Então, essa é a aceleração centrípeta do meu movimento, né? Pessoal, eu tirei essa ideia dos vetores que ele me deu no exercício, tá? E a gente sabe que a aceleração centrípeta é calculada por v ao quadrado sobre r. Mas eu mostrei para vocês lá no começo que a velocidade escalar era igual à velocidade angular vezes o raio. Porque eu já sei a angular, né? Então eu não quero fazer em termos da escalar. Eu quero fazer em termos da angular. Mas a gente sabe que a escalar é angular vezes o raio. Então no lugar do v, coloquei ômega-r. Pessoal, r ao quadrado dividido por r, corta o quadrado, sobra ômega ao quadrado r. Então, a aceleração centrípeta também pode ser dada por ômega ao quadrado vezes r, velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória. Essa é uma equaçãozinha muito útil também para vocês, tá? Bom, e agora a gente substitui os valores. Ó. O módulo da aceleração pelos vetores de aceleração que ele me deu no exercício vale 2 raiz de 13. E a velocidade angular nós já descobrimos. Então agora eu consigo descobrir o raio. Está aqui. 2 raiz de 13 foi a aceleração, π sobre 2 foi a velocidade angular, eleva ao quadrado vezes o raio, vamos isolar esse raio, né? 2 ao quadrado dá 4, passa multiplicando, fica 8 raiz de 13. Π ao quadrado passa dividindo. Então o nosso raio ele é 8 raiz de 13 sobre π quadrado. Pessoal, calculando isso aí numa calculadora, você vai chegar em aproximadamente 2,9 metros de raio nessa trajetória. Então, pessoal, esse é um excelente exemplo que mostra que a gente tem que usar as novas equações para resolver esse tipo de problema e tem que ir pensando como que encaixar o quebra-cabeça, né? São
questões que envolvem muitas equaçõezinhas pequenas, né? Então, vale a pena vocês treinarem essas equaçõezinhas, tá, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu acho que dá para fazer alguns bons exercícios aí com esse exemplo. Valeu!